Aqui, você vai conhecer histórias que desafiam tudo o que já ouviu nos livros de história. Teorias da conspiração que dividem opiniões, confundem fatos e levantam dúvidas sobre acontecimentos marcantes. De voos espaciais que muitos dizem ser falsos, até segredos escondidos em tragédias que mudaram o mundo. Cada vídeo vai mostrar como a realidade pode ser muito mais estranha do que parece. Prepare-se! Algumas teorias vão soar absurdas, outras vão parecer tão convincentes que você vai repensar tudo o que acreditava saber. Este é o espaço para quem não aceita a versão oficial dos fatos e quer mergulhar no lado obscuro da história. Seja bem-vindo ao canal. O que você vai ouvir pode mudar a forma como enxerga o passado e até o presente. 10 O voo espacial falso feminino, o voo espacial Blue Origin 2025, ainda não é exatamente história. And the Assam fez história ao lançar um voo espacial suborbital tripulado exclusivamente feminino no foguete. New Shepard, que durou 11 minutos. Infelizmente, dezenas de teorias da conspiração inundaram as mídias sociais, antes mesmo que esses minutos terminassem. Algumas das teorias mais brandas sugerem que o voo foi apenas um golpe de Hollywood. Outros chamaram isso de cúmulo da falsidade por causa de supostas imagens que mostram uma porta de cápsula sendo fechada e reaberta após o pouso. Algumas teorias até entraram nos detalhes do patch de missão que cada mulher tinha em seu traje. O patch retrata um foguete voando contra um fundo estrelado, mas os crentes da conspiração alegaram que virar o patch de cabeça para baixo revela o rosto de Baphomet. Por um lado, não ajudou o fato de Katy Perry, uma das 6 mulheres a bordo, ter declarado que queria proteger a Mãe Terra, apenas para fazer um voo espacial que queimou uma quantidade de emissões de dar água nos olhos. As pessoas estavam simplesmente determinadas a Shomela parar ou dele, e isso resultou em ainda mais teorias. Mas, além de todas as teorias e da polêmica foto da Margarida, não havia nada de falso no voo espacial. O evento foi transmitido ao vivo para milhões de telespectadores. A teoria sobre a porta da cápsula não se sustenta, porque um membro da tripulação deve ser capaz de operar as portas da escotilha, de ambos os lados. Não haveria marcas de queimadura na cápsula, o foco de mais uma conspiração, porque ela não foi fundo no espaço. A cápsula não foi exposta ao vácuo do espaço, porque na altura máxima que atingiu, ainda havia uma atmosfera fina. 9 O encobrimento maçônico do Titanic em 2015. Mais uma teoria da conspiração sobre o naufrágio do Titanic viu à luz. Registros genealógicos de milhões de maçons tinham acabado de ser divulgados, revelando que várias figuras envolvidas no inquérito do Titanic eram de fato maçons. Estes incluíam o juiz Lord Mersey, Sidney Buxton, o presidente da junta comercial e 2 assessores, o professor John Harvard Biles e o engenheiro Edward Shaston. Até Lord Perry, que presidiu o estaleiro que construiu o Titanic e que era diretor da White Star Line, era maçom. A teoria da conspiração afirma que o inquérito britânico, ao contrário do inquérito do Senado dos Estados Unidos da América, não culpou a junta comercial por permitir poucos botes salva-vidas. Como tal, estava supostamente claro que os maçons encobriram o inquérito. No entanto, embora certamente houvesse muitos maçons envolvidos, simplesmente não há provas de que eles influenciaram o inquérito, exonerando os culpados. Outra teoria ignora completamente o ângulo maçom. Alguns acreditam que o JP Morgan, que era um banqueiro milionário, planejou sozinho um naufrágio para garantir a morte de Jacob Astor, Isidor Strauss e Benjamin Guggenheim. Todos seus rivais de negócios? A verdade sobre o naufrágio do Titanic é direta. Independentemente das teorias da conspiração que se recusam a morrer, o navio atingiu um iceberg, causando danos a pelo menos 5 de seus compartimentos estanques, resultando no naufrágio. Havia um número insuficiente de botes salva-vidas, o que levou ao caos e a uma baixa taxa de sobrevivência. 8 dinossauros. Uma farsa de Hollywood, quando Marianne começou a procurar e encontrar fósseis de répteis marinhos pré-históricos no início do século XIX. Ela provavelmente não poderia ter imaginado o efeito bola de neve que estava criando. Infelizmente, ela nunca recebeu todo o crédito por suas contribuições científicas, mas forneceu evidências cruciais para o campo emergente da paleontologia, graças ao trabalho de Anning e de inúmeros outros paleontólogos. Sabemos muito sobre os dinossauros hoje. Temos uma ideia de como eles viveram, caçaram e morreram. Ainda assim, há uma parcela significativa da população mundial que se recusa a acreditar que os dinossauros existiram.
Embora essa teoria da conspiração exista há muitos anos, o interesse aumentou novamente por volta de 2015 com o lançamento de Jurassic World, o CGI liso. Reacendeu a especulação de que os dinossauros não eram nada mais do que um truque de Hollywood, de acordo com pesquisas e estudos. Muitos teóricos da conspiração dos dinossauros descartam a existência de dinossauros devido a crenças religiosas. Outros acreditam que eram criaturas mitológicas, como dragões, que nunca existiram de verdade. Alguns também argumentam que, como os ossos não são encontrados em todos os lugares, os dinossauros não poderiam ter vagado pela Terra. O fato é que fósseis foram encontrados em todos os continentes, com mais de 700 espécies nomeadas e mais sendo descobertas a cada ano. A fossilização requer condições muito específicas, o que explica por que os ossos não estão espalhados por todas as paisagens. Mas para os verdadeiros crentes na conspiração, nenhuma quantidade de evidências parece suficiente. 7 testes da CIA em salas de aula para superdotados? Durante as décadas de 1980 e 1990, os Estados Unidos da América ofereceram o programa de educação de superdotados e talentosos GATE para os alunos mais promissores do país. O programa foi projetado para fornecer a esses alunos brilhantes cursos e atividades de aprendizado avançado para aprimorar suas já fortes habilidades de pensamento crítico. Alguns desses alunos agora acreditam que o programa GATE era apenas uma fachada para uma operação secreta da CIA. Eles alegam que a CIA testou crianças superdotadas quanto a habilidades sobrenaturais. Um ex-aluno compartilhou uma pasta de trabalho que incluía tópicos como frases em russo e quebra de código. Ela, junto com outros, afirmou que o programa GATE estava ligado ao programa HCE que explorava a consciência humana. Não há evidências para apoiar essa teoria, embora ela persista online. Há alguma documentação de que a inteligência dos Estados Unidos da América já monitorou crianças psíquicas na China. No entanto, o salto para as salas de aula americanas permanece totalmente especulativo. 6 Roma já existiu? A Roma antiga é um grampo nos livros de história mundial. Roma já foi uma pequena cidade às margens do rio Tibre que se tornou uma vasta potência mediterrânea. O Coliseu, o Panteão, a Fontana de Trevi e outros marcos são provas sólidas do Império Romano. Ainda assim, existe uma teoria da conspiração online que afirma que o Império Romano nunca existiu. Essa teoria marginal afirma que Roma foi inventada durante a Idade Média ou a Renascença, para fazer a Igreja Católica parecer legítima. Aqueles que acreditam nessa teoria argumentam que o que sabemos sobre Roma hoje vem de manuscritos medievais, que poderiam ter sido forjados. Eles também argumentam que a arquitetura romana e medieval são a mesma, o que significa que aquedutos, estradas e anfiteatros foram supostamente construídos muito mais tarde, como é o caso da maioria das conspirações extremas. Esta foi relegada a fóruns online. Os historiadores o descartam como simplesmente impossível. Moedas, inscrições e ruínas romanas foram encontradas em todos os locais que os romanos governaram menos. Mas essa evidência não influencia os crentes obstinados. 5. Merlin e a magia de Stonehenge. Se há um lugar na Terra que nunca deixará de inspirar conspirações, é Stonehenge. Este círculo de pedras é um dos marcos pré-históricos e mais famosos do mundo, mas ninguém sabe realmente quem o construiu e por quê. Algumas teorias aceitas são que os povos indígenas da antiga Grã-Bretanha o criaram para fins cerimoniais. As evidências também sugerem que diferentes grupos de pessoas modificaram o local ao longo do tempo. Inevitavelmente, as teorias da conspiração são abundantes. Alguns acreditam que os alienígenas construíram Stonehenge, outros insistem que era um templo romano ou um símbolo de fertilidade. A teoria mais estranha, no entanto, vem da crônica do século XII, a história dos reis da Grã-Bretanha, na qual Geoffrey de Monmouth afirmou que Merlin moveu as pedras da Irlanda usando magia, como a magia não existe. É bastante fácil descartar essa teoria. Em vez disso, a arqueologia data Stonehenge de 3.000 a 2.000 a.C., construído por comunidades usando trenós, cordas e mão de obra. 4. Marilyn Monroe e o segredo dos OVNIs. Marilyn Monroe era uma figura polarizadora, resultando em percepções públicas conflitantes. Depois que ela morreu em 1962, os rumores se multiplicaram. Alguns pensaram que a máfia estava por trás de sua morte e que Bobby Kennedy planejou seu assassinato. Outros alegaram que seu psiquiatra ou mesmo sua governanta eram os responsáveis. Uma teoria bizarra diz que Marilyn foi assassinada porque sabia muito sobre OVNIs. Os proponentes alegam que JFK compartilhou informações com ela.
e ela teve que ser silenciada antes que pudesse revelá-las. Algumas versões afirmam que ela estava se preparando para realizar uma conferência de imprensa para expor seu caso com JFK e segredos secretos de OVNIs. Outra alega que ela manteve um diário que foi confiscado após sua morte porque continha informações confidenciais. Não há evidências confiáveis para essas alegações. A causa oficial da morte de Monroe é envenenamento agudo por barbitúricos, apontando para um provável suicídio. 3. Negação do Holocausto e revisionismo de todas as teorias da conspiração por aí. As que cercam o Holocausto são as mais perturbadoras. Algumas pessoas estão convencidas de que o genocídio de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial nunca aconteceu ou que o número de mortos foi exagerado. O técnico americano, Fred Lauster, publicou o chamado Relatório Lauster, alegando que as câmaras de gás em Auschwitz nunca foram usadas para assassinato em massa. Lauster, no entanto, não tinha qualificações formais em química ou engenharia, e seu relatório foi totalmente desacreditado. Os negadores do Holocausto argumentam que os judeus fabricaram o genocídio para garantir a restituição da Alemanha ou para justificar a criação de Israel. Eles também afirmam que não há documentos oficiais assinados por Hitler, ordenando o extermínio. Essas alegações desmoronam sob o peso de evidências esmagadoras, documentos nazistas, depoimentos de sobreviventes, confissões de perpetradores, fotografias, evidências forenses e descobertas arqueológicas. A negação do Holocausto continua sendo uma forma perigosa de desinformação, que distorce uma das atrocidades mais bem documentadas da história. 2. A tripulação do Challenger Alive, em 28 de janeiro de 1986. O ônibus espacial Challenger explodiu 73 segundos após a decolagem, matando todos a bordo. A causa foi atribuída a uma falha no selo O-ring, no propulsor de foguete sólido direito, exacerbada por temperaturas excepcionalmente frias. Apesar disso, alguns teóricos da conspiração insistem que os astronautas nunca morreram. Eles afirmam que os membros da tripulação eram atores que desembarcaram antes da decolagem e que a NASA encenou o desastre para traumatizar e doutrinar os jovens espectadores. Na realidade, a tragédia foi exatamente o que parecia ser: uma falha mecânica catastrófica com consequências dolorosas. Um combustível de aviação, vigas de aço e 11 de setembro. A tragédia do 11 de setembro gerou mais teorias da conspiração do que qualquer outro evento moderno. Alguns teóricos afirmam que as Torres Gêmeas e o WTC-7 foram derrubados em demolições controladas. Apesar das investigações mostrarem que sua integridade estrutural foi destruída por impactos de aviões e incêndios subsequentes, um refrão popular é: combustível de aviação não pode derreter vigas de aço. Tecnicamente verdadeiro, o combustível de aviação queima a 800.000 e 500 graus Fahrenheit, abaixo do ponto de fusão de 2.750 graus Fahrenheit do aço, mas o aço não precisa derreter para falhar. Por volta do 1.100 graus Fahrenheit, ele começa a perder força significativa, cedendo até que o colapso seja inevitável. Outras teorias apontam para supostos picos sísmicos, que sugerem explosões. De fato, os registros sísmicos mostram aumentos graduais de intensidade à medida que as torres caíam. Apesar dessas alegações persistentes, os fatos permanecem. A Al-Qaeda planejou e executou o ataque, resultando na morte de 2.977 pessoas.